Lead guitar. Zack Attack. Take a seat. Olá, oitavo ano, tudo bem? Teacher Rebeca aqui para falar da semana 8, Week 8. Que nós chegamos aqui a nossa aula em EAD, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Google Sala de Aula, já estou abrindo. E eu, como sempre, preferi em atividades. É claro que a gente tem lá no nosso WhatsApp também todo esse conteúdo para vocês, tá bom? Vamos ver as instruções. Aqui a gente vai ter o link do Aula em Casa, que teve essa semana para vocês, pro oitavo ano. Vamos ver o conteúdo. Essa é a abertura completa. On air. Aquela unidade passada também. Coisas novas. Mas, olha aí, ó. Ele traz gramática junto. Então, a gente vai ter mais de uma tarefa, tá bom? Essa semana. A gente vai ter uma tarefa trabalhando com as preposições in, on e at, que foi o que a gente já viu. E a gente vai estar trabalhando também com esse vocabulário, months, os meses, e weekdays, os dias da semana. Então, como vocês estão vendo, está dividido pelo número 1 e 2. Aperta o número 1 primeiro, que vai ser essa, e depois a gente vê qual é a 2. Então, a primeira atividade vai revisar, né, o assunto das preposições. Só que na última aula a gente viu essas 3 preposições referentes a place, a lugares. Quais são as regras quando eu falo de lugares e eu uso as 3 preposições? Aqui a gente está falando de tempo, time. Então, eu tenho algumas regras de quando e onde usar cada preposição dessa, ok? Então, se a gente prestar atenção, está resumido o que está explicado lá na aula. Quando eu uso in, eu uso quando eu uso junto com estações do ano, quando eu uso antes de meses e anos. Examples. In summer, in February, in 2020 ou 2020. E também quando eu falo partes do dia, eu falo in the morning, in the afternoon, in the evening. Quando que eu vou usar on? Né? Quais expressões de tempo? Quando eu vou falar dias e datas. Quando eu vou falar o dia da semana, por exemplo, ele cita uma data aqui, on the 16th of February. No dia 16 de fevereiro. A gente já estudou em sala por que esse TH existe em cima do 16. Porque a gente está falando de um número ordinal, a gente está falando de uma data. E as datas são colocadas em número ordinal, tá bom? Para revisar, eu vou até colocar aqui os primeiros, onde há a modificação, para vocês lembrarem como coloca o TH ou o ST em cima, ou o ND ou RD em cima dos números, tá bom? Uma revisão. E ele dá o exemplo no dia da semana, ó, tem que usar on, dia da semana, e também dias de data comemorativa, tá bom? No dia do Natal, eu falo on Christmas, ok? E aqui eu tenho at, que eu vou usar especificamente antes de um tempo, uma hora específica. Ó, era 8 o'clock, era 8:15. E eu tenho que usar em alguns horários, como eu falei anteriormente, usa in, tem exceção. At noon, que é ao meio-dia, at night e at the weekend. Vão ser exceções dentro do que a gente acabou de falar, considerando que eu uso on
para os dias da semana. Isso está aqui em cima da tarefa, você pode rever, vai estar quando você abrir a página isso para você dar uma olhada, mas eu estou explicando que é para facilitar um pouco mais. Compreendeu isso? Agora você vai marcar qual a opção correta para cada palavra. Então eu tenho aqui June, é um mês do ano. Acabamos de ver qual dos três eu vou usar para mês. In, on ou at. Aí você marca a opção e depois lá no finalzinho você vai dar o finish e ele vai dizer o que você acertou e errou. Coloca na lista, quando você colocar no caderno, lembra de colocar o correto. Não adianta fazer agora no caderno. Primeiro faz, tenta, erra o que você tiver que errar. E no caderno já põe a forma corrigida. Nunca se esqueça, tá bom? Então, será que a teacher acertou? Vamos revisar aqui. Qual deles diz que usa mês junto? Aqui, in, tá bom? Então, terminou esse. Tem que voltar para o Google Sala de Aula porque tem mais uma tarefa. E é a número 2 aqui, number 2. Abrimos aqui e aí nós temos o vocabulário, então, para days, months and dates. Começa com o calendário de maio e aí você vai ter que escolher, vai ter que escrever o número cardinal e o número ordinal. Tem no vídeo anteriormente um pouquinho sobre isso para vocês, né, lembrarem, mas pode pesquisar na internet. Cardinal numbers, ordinal numbers. E aí você tem que escrevê-los. Aqui você coloca os meses do ano na ordem, até o 12º, que é December. Pode pesquisar, mas lembre-se, tudo que tem aqui está na aula do aula em casa. E aí nós temos, então, questions, perguntas sobre data comemorativa. Pode procurar no Google, pode ficar à vontade, só não pode errar a preposição. Por quê? Se for uma data comemorativa, lá atrás naquele vídeo a gente viu qual a opção que a gente usa. In, on ou at. A gente tem que lembrar, ok? Qual que a gente usa para datas comemorativas, ó. Christmas é Natal, New Year's Eve é noite do Ano Novo, Zombie Day, Dia do Zumbi, Children's Day, Dia das Crianças, Independence Day em Brasil, no Brasil. E Halloween, Teacher's Day, o dia do professor. Você procura essas datas na internet, faz uma pequena pesquisa e coloca aqui, veja o exemplo da primeira, para você não cometer erros. It's on April 21st. Lembra, ele está usando mês primeiro, data depois, data na número ordinal, sempre, para data, sempre. Tá bom? Teacher, eu posso colocar o número no meu caderno com ST em cima? Pode. O problema é que aqui na atividade ele não vai aceitar dessa forma. Tem que escrever por extenso. E se você precisar, eu repito, faz uma pesquisa direitinho no Google e coloca Cardinal Numbers. E vai aparecer a lista dos números cardinais. Ou números cardinais em inglês. E ele vai mostrar em inglês. A gente tem que aprender a fazer pesquisa no Google. É super fácil. Quem não sabe ainda, muitos de vocês já usam. Terminou, colocou o finish. E você vai ter que copiar, então, essas atividades. Os números, os meses, as perguntas e respostas escritas no caderno. Bom, eu acho que é isso. Terminou? A gente se vê na semana 9. Beijos, bye!